Bom dia, meus irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vida de cada um dos irmãos. Estamos iniciando mais um dia debaixo da presença do nosso Deus. Nossa oração, nosso pedido é para que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes neste dia. Meus irmãos, eu os convido a acompanhar a leitura de um trecho que está no capítulo 44 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 44, a partir do versículo de número 6. Isaías 44, a partir do versículo 6, está escrito assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Amém, meus irmãos. Grande é o nosso Deus, o único Deus digno de todo louvor e digno de adoração. Oremos ao Senhor. Ó Deus eterno e imortal, Deus único, protetor, fiel, misericordioso e bondoso. Ó Deus, ao teu nome toda honra e toda glória. Ó Deus, te adoramos e te exaltamos porque não há outro Pai, não há outra rocha verdadeira, não há outro Deus justo e fiel. Ó Deus, te agradecemos pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela sua proteção, te agradecemos pelo seu infinito amor e bondade. Te agradecemos porque dia após dia o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Dia após dia o Senhor tem nos guiado, nos conduzido e feito da nossa vida a sua vontade. Ó Deus, pedimos a sua graça sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude a nunca esquecermos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que nós não venhamos a nos desviar da sua vontade. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção.
aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam, santo, com toda a criação. Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. Quero compartilhar contigo o texto que se encontra lá em Josué, no capítulo 2 e o versículo de número 24. E assim diz a palavra do Senhor. Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós observamos o livro de Josué, nós aprendemos que neste livro contém alguns dos maiores discursos motivacionais da história. Os repetidos apelos de Deus para que Josué seja forte e corajoso ressaltam o medo dos israelitas de finalmente entrar e conquistar a terra prometida. Os espiões israelitas, eles até se gabam quando nós lemos esse texto que nós vimos. Josué 2:24 nos diz: certamente o Senhor nos deu toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Embora os israelitas eles enfrentassem a tarefa de derrotar cidade após cidade, eles não viam o fracasso como uma opção. A sua confiança aumentou, chegando até mesmo, quando nós lemos, parece que beira a arrogância. No entanto, o orgulho desses homens era justificado. Os israelitas não se vangloriavam de suas habilidades, não se vangloriavam do seu poder militar, mas de Deus. Lembrar uns aos outros o que Deus havia feito por eles no Êxodo garantia que ele lutaria por eles agora. Era Deus lutando por eles.
A vanglória dos israelitas no Deus que os libertou, o Deus que os sustentou e agora lutaria por eles, se espalhou por toda a terra prometida e pavimentou o caminho para a vitória. Quando seus inimigos ouviram sobre os poderosos atos de Deus, lá no capítulo 5 de Josué, versículo 1, nós lemos: desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Até mesmo gentios, ou seja, não israelitas, começaram a proclamar o poder de Yahvé. Raabe disse aos espiões aquilo que nós lemos no capítulo 2, dos versículos 10 a 11. Raabe, uma mulher que era gentia, não era da tribo de Israel, ela disse o seguinte no capítulo 2, versículos 10 e 11. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja, palavras de uma mulher gentia, uma mulher que não pertencia à tribo de Israel. E tais declarações proferidas por não israelitas permitiram que Josué proclamasse aquilo que nós lemos no capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, que nós, como os israelitas, não tenhamos medo de falar com ousadia sobre o que Deus fez por nós. Que nós, como eles, esperemos com expectativa que o Senhor faça maravilhas entre nós. E que nós também vejamos os corações dos nossos inimigos se derreterem ao reconhecer o único Deus verdadeiro. Mas toda essa história do povo que caminhou junto com Josué nos ensina algumas lições. E a primeira que nos ensina é o nosso dever de proclamar fielmente a Cristo. O chamado do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre foi o de dar a conhecer o nome do Senhor entre as nações, entre os povos. Quando nós olhamos para Josué e o povo de Israel, nós vemos que a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas os impulsionava a avançar e também a testemunhar. Eles avançavam, mas também testemunhavam. Na Nova Aliança, esse testemunho se torna ainda muito mais claro, muito mais universal. Cristo, ele é o centro da proclamação. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 28, 19, nos dá essa missão. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mas o que significa proclamar fielmente a Cristo? E eu queria tirar algumas lições para nós com relação a isso. O que é proclamar Cristo fielmente? Proclamar a palavra fielmente como fizeram os israelitas e nós somos chamados a fazer. Proclamar Cristo fielmente é proclamar com verdade. Não é apresentar um Cristo genérico, um coaching espiritual ou uma energia divina, não. É anunciar o Cristo das Escrituras, o Deus encarnado, crucificado, ressuscitado e exaltado. Fiel é quem diz o que Deus mandou dizer, mesmo que o mundo torça o nariz, mesmo que não gostem disso, mesmo que rejeitem a sua mensagem. Proclamar a Cristo fielmente significa também proclamar com integridade. Nossa palavra e o nosso testemunho pessoal precisam caminhar juntos. Uma vida santa é como se fosse uma legenda do evangelho que nós pregamos. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja, sede meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Também proclamar a Cristo fielmente significa proclamar com zelo e amor. A verdade sem amor pode virar arrogância, mas o amor sem verdade é sentimentalismo vazio. Nós proclamamos com coragem e ternura, lembrando que as pessoas são almas preciosas e que o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo nos disse isso. Então, isso é proclamar a Cristo. Isso significa proclamar fielmente a Cristo. Mas também proclamar fielmente a Cristo significa proclamar com constância. Não é só do púlpito, ou não é somente nas grandes oportunidades. É no dia a dia, é na família, é no seu trabalho, é na vizinhança. O grande pregador Charles Spurgeon, certa vez ele disse que todo cristão ou é um missionário ou é
um impostor. Nós devemos proclamar o Evangelho. E, irmãos, nós precisamos viver hoje como testemunhas. E vamos ser bem realistas. O mundo hoje não é muito diferente de Jericó, da época que Josué escreveu o seu livro. Hoje nós temos também muralhas, mas são muralhas ideológicas, idolatria, imoralidade, ceticismo por todo lado. Mas também há corações como o de Raabe, esperando ouvir que há um Deus que salva pecadores. A pergunta é como nós, como povo de Deus, devemos viver nesse cenário? E nós temos sim como viver nesse cenário. Nós devemos viver com santidade. Santidade que prega. Uma vida transformada pelo Evangelho é como uma cidade edificada sobre um monte. O mundo pode até nos desprezar, mas não pode negar a luz de uma vida que brilha em obediência a Cristo Jesus. Mas nós também devemos viver com coragem, mesmo em terra estranha. A missão de testemunhar é muitas vezes solitária para nós. Às vezes exige confrontar o pecado com firmeza, ou até mesmo amar alguém que não parece digno. Mas assim como Deus disse a Josué, Ele nos diz hoje, não te deixarei, nem te desampararei. Mas nós precisamos também viver com fé nas promessas. Nós vivemos hoje entre a cruz e a volta de Cristo. Isso quer dizer que nós já temos a vitória garantida, mas nós ainda estamos em combate. Como Paulo, nós vivemos dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós devemos viver também com glória no Senhor. O mundo ama vangloriar-se. Nós olhamos para esse mundo, nós vemos que eles se vangloriam da sua beleza, do sucesso, da inteligência, do dinheiro. Mas o cristão é aquele que diz, assim como disse Jeremias no capítulo 9, os versículos 23 e 24, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. O nosso prazer está em Deus, não nos aplausos. Nossa alegria está em Cristo, não nos resultados visíveis. Irmãos, uma mensagem precisa ser soprada aos quatro ventos. Que mensagem é essa? O mundo precisa ver uma igreja viva, fiel, cheia da palavra e cheia do Espírito. E essa mensagem é Cristo. Nós precisamos pregar Cristo Jesus. Essa mensagem não é uma mensagem triunfalista, não é uma mensagem acomodada, não é uma mensagem morna, mas uma mensagem santa, ousada e cheia de amor. Gente que ama tanto a Deus, que não consegue ficar calada sobre Cristo. Que nós possamos ser encontrados assim. Pessoas que amam a Deus e que não conseguem ficar caladas com relação a Cristo Jesus. Proclame o Evangelho, viva o Evangelho e viva para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor
pois tudo vem de ti e retorna para ti. Vou construir os meus sonhos, minha vida, tudo que sou e tenho sobre ti, Jesus. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é sobre ti, amado. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é sobre ti, amado. Oh, oh, oh. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado em ti. Amém, meus irmãos, que o Senhor Deus possa continuar fortalecendo a nossa fé e abençoando a nossa vida. Que você tenha um dia abençoado debaixo da presença do Senhor. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. Amém e amém.